E essa palavra que Deus nos deu, ela vai ser encontrada. Primeiramente nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, por enquanto apenas o capítulo 7. Eu vou pedir aqui que o irmão Riba faça essa leitura do versículo 7 e depois nós vamos ler o 8, isso. Depois nós vamos ler o 8, vamos ler também Filipenses, capítulo 4, versículo 6, do 6 ao 9. Então assim, vai ser uma palavra que eu creio que ela vai falar com todos nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E depois nós vamos ler o 8. E eu vou pedir aqui que o irmão Riba faça essa leitura do 7. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, o que mais me chamou a atenção foi essa parte. E ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. No ano de 2000, eu fui um congresso que estava acontecendo lá no pavilhão, antigo pavilhão de feiras e eventos. Eu acho que lá agora mudou de nome. E o pastor que estava pregando naquela oportunidade, ele dizia que o mal do século XX era a ansiedade. E a ansiedade, ela é produzida por várias e várias situações na nossa vida. Eu quero que você pense alguma coisa que te causa ansiedade. E aí você vai pensando nisso, e ao mesmo tempo, você vai pedindo para o Espírito Santo de Deus começar a tirar isso do seu coração. Por quê? Porque os especialistas, os cientistas, eles têm estudado isso, e a Bíblia já nos advertia desde a fundação do mundo sobre a ansiedade. A ansiedade é a ausência de alguma coisa, é a ausência de algo que falta na nossa vida e que nós queremos. E no século 21, o que é essa ansiedade, ela tem vindo de uma forma muito mais severa na vida das pessoas, seja independentemente do credo religioso, independentemente se a pessoa é evangélica, independentemente se ela tem uma religião, se ela é católica, se ela é espírita, não importa o credo religioso. Essa ansiedade, ela tem atingido as pessoas, eu posso até dizer igual o câncer. Ele não tem escolhido classe social, tem chegado, tem se apoderado da vida das pessoas. E eu vou citar algumas situações para ajudar até nós a entendermos o que tem causado a ansiedade em nós. Por exemplo, o desejo do consumismo. Eu quero comprar, eu tenho que comprar isso que eu estou querendo. Muitas das vezes, o que nós estamos querendo nem sempre é o que nós estamos precisando. Vocês já pararam para pensar nisso? Ai, Moisés, mas eu ando na sua casa, eu vejo lá vários rádios. Todo local da sua casa tem um rádio. Será se você não está exagerando? Eu admito que sim, que estou exagerando. E eu tomei uma atitude. Eu gosto de rádio, para aí. Tenho que pisar no freio, porque eu posso estar comprando algo que não estou precisando de ter tanta quantidade dentro da minha casa. E aí talvez isso esteja acontecendo com você. Por exemplo, você vai passando em uma loja e você quer um conjunto de panela novo, sendo que você não está precisando de panelas. Aí você vai lá, passa o cartão de crédito. Aí 10 parcelas de R$25 eu vou conseguir pagar. Aí você vai lá e compra. Aí na terceira parcela atrasa, o dinheiro já não dá mais. Por quê? Porque você pegou R$25, mais R$50 de um sapato novo, mais R$30 de uma camisa nova, já deu R$105. O seu cartão, que só era 25, já está em 105.
Se na terceira parcela você não consegue acompanhar, os juros já não deixam mais você pagar aquele cartão. O que significa isso? A ansiedade, o desejo do consumismo fez com que você chegasse a esse patamar. E aí é onde Cristo, né, nos adverte, lançando sobre mim, eu vou falar como a Cristo, né? Lançando sobre mim a vossa ansiedade, né? Porque ele diz assim, o apóstolo Pedro, lançai sobre ele a ansiedade, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se antes de nós comprarmos algo que nós pensamos que estamos precisando, se nós fôssemos orar, nós não faríamos tal compra. É ou não é? Agora, algo que é importante nós analisarmos é o poder de pagar. Se você tem condição de comprar e pagar, compre. Não importa se você vai ter lá 10 ou 30 panelas igual. Importa se você pode comprar e pode pagar, amém. Agora, se você comprar e não pode pagar, não compre, porque já se torna pecado. E aí quando as cobranças vier, já vai começar outra coisa, a depressão. A depressão. Muita gente está hoje sofrendo a depressão porque pensava que podia fazer algo e não pôde. Pensou que podia fazer alguma coisa e não pôde fazer, mas mesmo assim fez, e quando fez, que viu o resultado, que deu negativo, aí começou os questionamentos, começou a perder o sono, a não dormir, começou a tomar remédios, e nesses tomar remédio, não ficou boa, pelo contrário, somente aumentou mais os problemas, as preocupações. E eu venho meditando nisso, e lendo a Bíblia, estudando a palavra, eu descobri que lá em Filipenses tem uma receita que nós podemos utilizar ela e ela vai ser útil para a nossa vida. Eu vou pedir que a Zorinária leia apenas o versículo 6 de Filipenses. É para ser até o 9, mas capítulo 4, versículo 6. Amém, irmãos? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ou seja, nós precisamos estar sempre com o coração voltado para as coisas de Deus. Muitas das vezes nós deixamos nos levar pelo desejo daquilo que nós estamos a querer. E como está escrito aí, se nós pegássemos, orássemos com o coração agradecido, antes de receber aquilo que nós estamos buscando, nós seríamos muito mais felizes, nós seríamos muito mais vitoriosos. Por quê? Porque o próprio Senhor, Ele conhece o que nós precisamos, Ele sabe o que nós estamos a buscar, a necessitar para a nossa vida diária, para o dia a dia. Uma outra situação que podemos ver aqui, na sua casa, todo dia você tem que tomar banho, tomar café da manhã, almoço, merenda, janta. E Deus tem deixado isso faltar? Não tem deixado. Você pode até estar passando por dificuldades, você pode até estar passando por alguma situação financeira que não esteja dando para comprar o alimento da sua família, para pagar suas contas, mas se você buscar a Deus, Ele não vai deixar faltar. Você tem domínio nas árvores, nos passarinhos que voam sobre a sua cabeça? Não, mas você tem domínio sobre o ninho que ele pode fazer na sua cabeça. Você não vai deixar um passarinho fazer um ninho na sua cabeça, vai? Mas você não pode proibir ele de voar sobre a sua cabeça. Do mesmo jeito é Deus cuidando de nós. Ele permite nós vivermos situações, mas Ele não vai deixar com que aquela situação venha nos acomodar, com que aquela situação venha nos tirar da sua presença.
Em primeiro lugar, nós temos que estar certo de que a presença de Deus, ela está conosco. Nós precisamos estar entendendo que essa presença, de modo algum, nada e nem ninguém pode nos afastar. O que a Bíblia diz? O coração do homem faz planos, mas a palavra final, ela vem de Deus. E quando nós fazemos os planos e entregamos nas mãos do Senhor, a coisa tem sentido para dar certo. Por quê? Porque o autor e consumador da nossa fé é quem está guiando, é quem está tomando de conta de toda a nossa vida. E essa preocupação de depressão é algo que a igreja, que nós como cristãos, nós temos que estar preocupados. Porque as pessoas, hoje em dia, o desejo delas consumir é tão grande que elas esquecem de buscar a Deus. E quando isso não vem conforme o desejo que elas querem, começa a se trancar em quartos, começa a se afastar dos amigos, a se afastar das pessoas, até que muitos tomam a decisão de que a vida não faz mais sentido. E quando o homem deixa de achar que a sua vida ela não faz mais sentido, aí ele vai tomar uma atitude errônea. E Moisés, mas eu sou crente, isso não vai acontecer comigo. Amém, glória a Deus, que isso não vai acontecer com você. Mas saiba de uma coisa, ao lado de você, na sua rua, tem alguém com esse pensamento. Tem alguém pensando no suicídio. E nós, como igreja, precisamos, sim, com urgência, descobrir onde essas pessoas estão e pregar a palavra de Deus para elas. Porque o mundo está assim, gente. O número de cristãos que têm se suicidado é muito grande. Ah, mas são cristãos só no nome. Não. Vocês sabiam que Elias ele pensou em se suicidar? Quando ele se escondeu naquela caverna, ele queria morrer. Ele queria morrer, ele não morreu porque Deus não permitiu. Ele não queria mais pregar a palavra, ele queria ficar ali, e ali se ele morresse por ele estava bom demais. Então, eu pensava antes, eu confesso para vocês, que eu pensava que um crente jamais teria desejo de se suicidar. Eu até me questionava como pode alguém que tem o Espírito Santo pensar em se matar. Aí eu me lembrei que a Bíblia diz que o homem tem domínio sobre o Espírito Santo. É absurdo isso, não é? Mas é verdade. É verdade. Nós estamos vivendo uma realidade que a igreja precisa acordar para essa realidade. Eu vi um caso de uma irmã do tempo central, há muito tempo, que se suicidou, da nossa igreja Assembleia de Deus. Sabe por que isso? Porque a pessoa quer comprar um carro, porque a pessoa tem uma casa para pagar, aí deixa de pagar a prestação da casa para comprar um carro, deixa de pagar a prestação da casa para pagar um clube para ela frequentar nos finais de semana, deixa de pagar o plano de saúde para comprar vestidos. E aí, quando a pessoa vê que o dinheiro não está dando, aí se desespera, entra em desespero e termina fazendo coisas que não deve, colocando a culpa em Deus, enquanto Deus não é culpado de tal coisa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela fala conosco. Se a Bíblia está dizendo para que nós venhamos lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, é porque ela sabe o quanto somos ansiosos. É porque Deus sabe o quanto nós somos ansiosos com aquilo que nós queremos e não podemos ter. Vocês estão entendendo? Eu vou citar aqui um exemplo. Todos nós temos visto muito esse pessoal que anda nos ônibus vendendo bombom e outros produtos. Eles não têm condição de fazer aquele trabalho dentro do ônibus. Vocês sabiam que ele não tem condição? Porque toda vez que eles entram em um ônibus, eles precisam pagar uma passagem. E eles só fazem aquele trabalho porque alguém paga a passagem deles. Se formos analisar no final do mês,
aquele trabalho ali se torna muito caro e não tem lucro. O lucro que tem ali é para o empresário dono da empresa, porque ele não dá as passagens. Isso aí é ou não é uma ansiedade de querer as coisas sem poder? Então, minha gente, precisamos entender algo. Ou nós entendamos o que Deus tem para nós, ou nós vamos nos perder. Ou nós vamos nos perder. Porque não é só poder. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos mesmo. Mas para aí, vamos pôr o pé no freio. O irmão Riba, ele é motorista de carro, certo? O irmão Riba vai orar a Deus pedindo um avião? Não vai. Se ele orar, ele está errado. Porque ele é motorista de carro, ele não é piloto de avião. E ele nem tem condição de pagar um piloto, muito menos de comprar um avião. Se ele fizer isso aí, ele está sendo tolo. Qualquer um de nós que pedirmos algo que não podemos administrar, nós estamos sendo tolos. E a palavra de Deus não vai nos dar aquilo que nós não podemos administrar. E sabe quem é que bota isso na nossa mente? Vocês querem saber quem é? Vamos ler lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E aí nós vamos entender quem é que coloca todas essas coisas na nossa mente, tentando nos tragar e nos tirar da presença do Senhor. Bora lá, irmão Riba. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vejam só a astuta do diabo contra a nossa vida. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eita Deus. Antes da mensagem, a irmã Zimar cantou um hino, falava em sentinelas, né? E aí o irmão Riba disse assim, sentinela é a mesma coisa de vigília, né, irmãs? Eu digo, é a mesma coisa de vigiar. E aí nós podemos ver o quê? Se nós estivermos vigilantes, atentos para a palavra de Deus, nós não vamos ser enganados. A Bíblia diz que o diabo está aí, 24 horas tentando nos tragar. E ele vai usar várias formas. Ele vai usar você a querer aquilo que você não pode. Você não pode. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Sim. Mas você já parou para pensar quais são todas essas coisas? É nisso que nós precisamos entender. Naquele que me fortalece, então, primeiramente em Deus, né? Em Deus, naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu preciso primeiramente crer em Deus, buscar Ele em primeiro lugar. Se eu buscar a Deus em primeiro lugar, o que é que nós almejamos? É viver nessa terra para sempre? Não. Nós almejamos o quê? O céu. Se nós almejamos o céu e nós queremos ir morar lá, nós temos que estar crendo naquele que nos fortalece. E aí, Ele vai dar o que precisamos. Ele vai dar o que nós necessitamos. Nós estamos aqui hoje reunidos. Mas se nós precisarmos ir lá no sonho agora e não tiver nenhum transporte, será se nós não podemos acreditar que Deus vai dar condição para as pernas de quem está doendo parar de doer e ele ir até lá no bairro, no povoado Sonho? Tira toda a dor. Por quê? Porque Ele pode. Porque Ele quer tirar. Agora, se Ele quiser que seja um carro, o melhor carro que tiver aqui nesse bairro, para nos levar, esse carro vai vir. Vai vir. Por quê? Porque Ele quer. Porque Ele pode. Não peçamos o impossível. Mas a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. É verdade. É sim possível para Deus. Mas nós precisamos entendermos os mistérios de Deus na nossa vida. Se você ora pelo seu esposo, se você ora pelo seu filho, pela sua filha, continue a orar. Não desista. Não entre em desespero. Não pense que por você estar orando e aquela pessoa ainda não ter se convertido, ela vai se converter. Porque está escrito, a Bíblia diz que todos aqueles que nele crê será salvo. O nosso papel como cristão é orar, é evangelizar, é ensinar. Agora cabe a eles quererem esse ensinamento, quererem receber
A palavra de Deus, que ela é gratuita. Ela vem com gratuidade. E aí, quando a palavra ela chega para mudar. Não tem depressão, não tem tristeza, não tem nada que nos abata se a palavra de Deus nos libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela liberta, ela liberta. Nós não podemos permitir que o mal desse século invada o nosso coração, invada a nossa vida. Porque está escrito que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele está 24 horas tentando nos tragar. Tentando entrar na nossa mente, colocando o desejo do consumismo. Alguém me ofereceu umas caixas de som. E eu disse assim: rapaz, eu vou testar na minha radiola. Se der como eu estou pensando, a gente pode negociar. Só que ao mesmo tempo que eu disse isso, eu pensei comigo: mas eu não estou precisando dessas caixas. Para que eu vou comprar elas agora? Aí eu testei, né? Testei. Aí eu vi que não era nada do que eu esperava. Entendeu? Quer dizer, eu coloquei as minhas vontades em último plano. Se eu tivesse colocado as minhas vontades em primeiro plano, ela prestando ou não, eu teria comprado. Porque eu ia ter esperança de que uma hora ela ia dar certo. E seria uma compra sem valor para mim, somente gastos e canseira depois. E eu fui perguntar ao Senhor, e o que o Senhor me dizer é que não, que ainda não é hora, porque eu tenho um interesse de comprar para um projeto. E eu vi que esse projeto dá para fazer sem essas caixas de som. Então, aquela ansiedade não existiu, e é isso que nós temos que pensar. Não venhamos colocar os nossos interesses nas coisas materiais, mas sim nas coisas do alto. Pense bem nisso. Vamos colocar as nossas intenções nas coisas do alto, em Cristo. E Ele vai acrescentar o que precisamos. Ele vai dar aquilo que nós necessitamos. O que não é para nós, Ele vai tirar. E não esqueçamos de uma coisa: sempre estar vigilante com as tristezas que querem abater o nosso coração. Não permita nunca, jamais, tristezas invadir o seu coração. Não significa dizer que você não vai ficar triste por alguma coisa, mas não permita com que aquela tristeza tire o seu sono, com que aquela preocupação faça você passar a tomar remédios controlados. Não permita isso, porque se você permitir, você está a um passo de uma profunda depressão. E alguém pode te ajudar: Jesus Cristo. Convide Ele para fazer parte da sua vida. Convide Ele para fazer parte das suas decisões, dos seus acertos e dos seus erros. Porque se você colocar Deus nessas intenções, eu lhe garanto que a sua vida não será um fracasso, mas a sua vida será um testemunho. Por onde quer que você for, por onde quer que você vá, será sim um testemunho que irá impactar a vida de pessoas. Pense bem, se preocupar com as coisas é algo natural. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós vamos sentir frio, calor, dores, fome, vamos sentir o vento, mas nós não podemos sentir a falta do Espírito Santo. Não podemos deixar que Deus venha se afastar de nós, mas que venhamos estar sempre perto dele, independentemente do que esteja acontecendo na nossa vida. E não antecipe sofrimentos. Não antecipe sofrimentos. Não se preocupe com o que você vai fazer amanhã, mas pense como você pode sobressair no que você vai fazer amanhã. Se você pensar assim, Deus vai te honrar. O dia de amanhã não nos pertence, só pertence a Deus. Mas se nós acreditamos na promessa que Ele vem nos buscar, não é errado nós fazermos plano para o dia de amanhã. Não é errado. É errado fazer planos para o dia de ontem, que já passou. Mas para o dia de amanhã é correto fazermos planos sim. A propósito disso, amanhã tem um culto na casa da irmã Zilmar, né? 6 horas da manhã. E com essa palavra eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui mais uma vez trazendo uma palavra, e dessa vez uma palavra de alerta. Talvez não fosse aquela palavra que você esperava,
mas foi a palavra que Deus preparou para você. E receba ela. Se você está com essas preocupações, se você está com esses pensamentos, já assim, acho que eu estou com depressão, eu acho que eu estou triste, Senhor, e agora, o que é que eu vou fazer? Confie nele. Peça para ele tirar do seu coração, e ele vai tirar. Ele vai honrar a sua fé. Confie no Senhor. Entregue-se. Não tenha medo de se jogar nos braços do Senhor. Assim como você dá um abraço numa pessoa, abraça o Espírito Santo. Tome ele para você, receba ele na sua vida, porque ele disse, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador, para que onde vocês estejais, eu também esteja, né? Para que onde ele esteja, nós também estejamos com ele. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Entregue-se no Espírito Santo de Deus, confie inteiramente nele. Amém? Quero convidar você para nós fazermos uma breve oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, foi entregada a palavra para a Tua igreja. Foi entregada, Senhor, esta palavra. Eu creio, meu Pai, que ela foi vinda do Espírito Santo de Deus. E eu sei, meu Pai, que a nossa vida pertence a Ti. Nós nos entregamos, confiamos inteiramente no Senhor. E eu quero, meu Deus, Te agradecer pelo Senhor ser bom, pelo Senhor cuidar de nós, pelo Senhor repreender o espírito da depressão, pelo Senhor repreender o espírito da morte, pelo Senhor repreender toda a tristeza, toda a angústia, meu Pai. Nós Te pedimos, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha libertar o Teu povo, os filhos das Tuas servas, seja quem for, meu Pai, mas que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.